Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Circuito de Lives 2020/3, evento promovido pelo curso de Turismo, em parceria com a Valetur Empresa Júnior, por meio das disciplinas de Estágio Supervisionado 1 e 2, Gestão de Empreendimentos Hoteleiros 1 e 2, Agências de Viagem e Turismo 2 e Turismo Rural e Desenvolvimento Local. Realizaremos essas lives ao longo do período letivo suplementar excepcional, com a presença de profissionais, professores, pesquisadores e com diversas linhas de pesquisas e também na atividade turística, com o objetivo de estreitar relações, estabelecendo contatos e parceria entre os envolvidos. A primeira live ocorreu no dia 13 de agosto, quinta-feira passada, com o professor Cid Clay Dalsord, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, do Departamento de Turismo, que nos prestigiou com a experiência com turismo rural e estudos desenvolvidos no Observatório de Turismo daquele estado. A webconferência foi mediada pela professora Kátia Pacheco, disciplina de Turismo Rural e Desenvolvimento Local, e está disponível no canal do curso de Turismo no YouTube. Vale a pena assistir. Seguindo a programação, contamos hoje com a live com a professora Giovana, que vai conversar conosco sobre o tema Desvendando a Consultoria. Já no dia 20, amanhã, teremos a live com a professora Silvana Prachedes, com o tema Geoterritorialidades, com ênfase no turismo e no desenvolvimento local. Teremos no dia 26, às 20 horas, a live com a comissária de bordo internacional, Cacilene dos Anjos, que trará o tema Comissária de Bordo e Aviação Comercial Nacional e Internacional em Tempos de Pandemia. Encerrando o mês de agosto, nós teremos aí no dia 27, o técnico e assessor do ISA, do Programa do Ribeira de São Paulo, Frederico Viegas, e o monitor ambiental Olavo Pedroso. Abrindo o mês de setembro, teremos a Ariane Kawati, egressa do curso de turismo, que falará sobre o empreendedorismo no mercado de viagens, no dia 2 de setembro. E no dia 9, teremos a live sobre o turismólogo e a hotelaria em Nova Chavantina, habilidades e competências, com a Melânia Simon, às 20 horas. Abordaremos também etnoturismo, na live do dia 10 de setembro, com a Camila Sobral Barra, com o tema Turismo em Terras Indígenas, desafios pré e pós-pandemia da Covid-19. Encerrando nosso circuito com deliciosas histórias, a palestrante Cássia Guedes e o tema Memórias de uma Viajante, no dia 17 de setembro, às 20 horas. Então, para darmos início, nós vamos, então, explicar como que vai ser a dinâmica, tá? Da nossa live, né? Então, ela vai ser mediada por mim, professor Alex, responsável pela disciplina de estágio 2 e atual coordenador do curso de turismo da Unemate, e também o professor André Mesquita. O professor André Mesquita, ele é responsável pela disciplina de estágio 1, mestre em administração, tá? Professor do nosso curso. E para vocês interagirem conosco, vocês podem utilizar o canal do YouTube, né? Aí é o chat. Aí no chat, como vocês já mandaram algumas mensagens, vocês podem nos enviar perguntas, tá? Para a nossa palestrante. E aí a gente vai coletando essas perguntas, eu, professor André,
para que assim que a professora Giovana finalizar a sua palestra, ela poder estar respondendo, ok? E aí, qualquer dúvida que vocês também tiverem, algum problema na transmissão, aí vocês também vão nos ajudando, ok? Tá, então, para nós iniciarmos, eu vou então convidar a Giovana Poser. Muito obrigado pela presença. A professora é bacharel em turismo pela UX, Universidade de Caxias do Sul, Núcleo de Canela. Ela é especialista em gestão de empresas pela Univates, em Lajeado, Rio Grande do Sul. Especialista em geociências pela Universidade Federal de Santa Maria. E mestre em extensão rural também pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é professora universitária, atuando em pós-graduação, palestrante e instrutora, e também credenciada no Sistema Sebrae. Ela atua no mercado, é consultora desde 2010 e especialista em mapeamento de processos, planejamento estratégico, gestão da qualidade, gestão de pessoas e turismo. É sócia proprietária e consultora da empresa Conexão Soluções Empresariais. Então, com vocês, professora Giovana Poser. Boa noite, pessoal. É um prazer falar com vocês de novo, meus colegas Alex e André, saudades de vocês. E também quero dar uma boa noite a todos os alunos e demais pessoas que estiverem assistindo. É um prazer, realmente, poder explanar, falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional, né? E fico à disposição para qualquer tipo de questionamento, pergunta. E para a gente começar, eu vou fazer uma explanação, uma pequena explanação, explicando um pouquinho sobre o que é consultoria, sobre o que nós vamos trabalhar, sobre as possibilidades de mercado, né? Então, nesse sentido, vai ser bom para a gente aproveitar o momento para contextualizar. Tá? E depois, aí a gente abre a perguntas, vocês fiquem à vontade para perguntar. Para começar a falar um pouquinho, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o que é consultoria turística, né? Então, o foco que a gente tem numa consultoria, de qualquer forma, é solucionar problemas e conduzir as empresas para algum tipo de aperfeiçoamento das atividades delas. Pode ser empresas, podem ser órgãos públicos, podem ser instituições. Então, o foco é solucionar problemas, né? O intuito da consultoria é fornecer ferramentas. A gente fala ferramentas, que é como um mecânico usa ferramentas para o seu trabalho, o consultor também precisa de ferramentas, ferramentas nas áreas em que ele trabalha. A maioria das pessoas abre o seu negócio ou inicia suas atividades sem ter expertise de gestão e de conhecimento mesmo profundo das áreas. Então, elas precisam que algum profissional forneça essas ferramentas, né? E auxilie a essas pessoas, instituições ou empresas a apurarem os seus controles mesmo, né? Para que elas sejam ainda mais competitivas, permaneçam no mercado, né? Então, a consultoria, ela tem que analisar o negócio. Então, geralmente, quando o consultor é acionado, o primeiro passo que tem que fazer é um diagnóstico. Então, assim como quando a gente vai em um médico e ele pede para a gente fazer um check-up, é isso que a gente faz. Então, o consultor, ele precisa chegar diante do contexto, do cenário e fazer um levantamento, fazer uma análise de como está a empresa, avaliar quais são os pontos positivos e os negativos e direcionar, seja essas organizações públicas ou privadas, como eu venho falando, para que essas empresas ou organizações possam melhores resultados. Então, o foco do consultor é fazer com que a empresa alcance resultados ainda melhores do que o que ela já alcança. Às vezes, o consultor também é chamado num momento de desespero, vamos dizer assim. A empresa que não trabalha com planejamento, não se precave, não tem nenhum tipo de precaução preventiva
E profundidade de gestão pode sofrer, como tem muitas sofrendo agora, com o surto de Covid, né? E aí, nesse momento, eu tenho sido muito demandada, porque a gente sabe que os negócios na área de turismo foram imensamente afetados. Na verdade, foram os que mais foram afetados, né? Estão entre os que mais foram afetados com a pandemia. E as empresas não se preparam para esses momentos, né? Isso também é um papel do consultor. Então, o consultor, ele precisa ter experiência mesmo numa área de atuação, muito conhecimento, para poder realmente ter plenas condições de auxiliar as outras pessoas a encontrar esse melhor caminho. Então, se faltar conhecimento para o consultor, como que eu vou direcionar essas organizações a terem resultados melhores? Né? Então, para a gente conseguir dizer o que a pessoa precisa fazer, nós precisamos ter um conhecimento mais vasto, né? É importante dizer que a consultoria ela pode ser realizada para diversos órgãos e diversas empresas. Então, para a área de turismo, posso trabalhar, por exemplo, trabalhar consultoria turística, como eu já fiz, para municípios turísticos, para prefeituras específicas, através das suas secretarias de desenvolvimento, turismo, cultura, né? Para órgãos públicos de maneira geral, para propriedades rurais, para parques. Eu posso trabalhar consultoria turística para a área hoteleira. Eu posso trabalhar consultoria turística específica para empresas que estão ligadas ao entretenimento. Posso trabalhar consultoria turística para empresas ligadas a eventos, né? Também para instituições ligadas à cultura e a patrimônio. E bem como também, que hoje é meu foco de atuação, que é em comércio e serviços que desenvolvem atividades ligadas à cadeia turística. Então, eu trabalho muito ligado atualmente à hotelaria, né? E aí esses comércios que desenvolvem atividades ligadas à cadeia, como bares, restaurantes e agências de viagens, né? O que vocês vão perceber é que o funcionamento dessas empresas e dessas organizações, ele varia muito. E é por isso que o próprio consultor também não consegue atender toda essa amplitude da cadeia turística. Ela é muito ampla, né? Então, para eu atender com expertise, para ter um foco e um conhecimento profundo, eu preciso também segmentar para quem eu vou aplicar essa consultoria, né? Então, assim como eu pontuei, eu não trabalho com a área de entretenimento e eventos, eu não trabalho com cultura e patrimônio, e eu parei de trabalhar com essa parte ambiental, porque existe uma legislação muito específica. Então, para você trabalhar com parques ou com unidades que estão em meio ambiente natural, né? Então, isso é importante a gente já saber, né, para entender que para trabalhar com consultoria, eu preciso também entender para quem, tá? E quais são as especialidades que se pode ter numa consultoria que está ligada à área de turismo, né? Então, você pode estar ligado, por exemplo, ter uma especialidade no empreendedorismo. Então, o que um consultor especialista na área de empreendedorismo faz? Nessa área ele pode trabalhar pesquisa de mercado, realização de levantamentos de oferta turística, pode fazer estudo de viabilidade turística, né? Pode fazer planos de negócio. E o que é isso? Então, uma pessoa que quer abrir uma empresa, por exemplo, no segmento, né, na área de bares, restaurantes, e aí o consultor ele pode ajudar desde estudar o mercado para ver se realmente existe demanda para isso ou não, quais são os tipos de impostos envolvidos, qual o tipo de expertise envolvida, como está o mercado, quais são as projeções, e direciona essa pessoa a trabalhar isso. Também pode gerir os negócios, nessa parte de empreendedorismo, negócios que já existem, como fazer pesquisas de mercado, por exemplo, para uma agência de viagens, que de repente é uma agência de viagens comum e quer entrar num segmento, por exemplo, LGBT, ou quer trabalhar, se especializar em viagens específicas para pessoas que fazem concurso público, ou para pessoas que são da terceira idade. Então, o consultor pode entrar para fazer uma pesquisa de mercado se essa linha de negócio
é viável ou não é viável, né? Então, não é só para a empresa que quer abrir, são para empresas que querem trabalhar uma posição estratégica melhor de mercado ou abrir novas linhas de mercado, né? Também é possível trabalhar planejamento estratégico. Essa é uma das minhas atuações. O planejamento estratégico é diferente quando a gente fala só de planejamento. O planejamento estratégico, ele integra várias áreas, né? Ele é responsável por trabalhar o planejamento na empresa com foco em indicadores. O que é isso? Em análise de resultado. Então, através da análise do resultado dos números gerados pela empresa, né, a gente interliga as diversas áreas, seja a área financeira, a área comercial, a área de logística, e faz um planejamento integrado, sabendo que para eu aumentar as vendas, eu preciso organizar o bastidor para isso dar certo. Então, tem muitas empresas que pecam, por exemplo, por falta de planejamento, porque pensam, não, eu quero aumentar as minhas vendas, então eu vou investir no setor de vendas. Ela aumenta as vendas, mas aí a equipe de vendas não estava preparada, a gestão de estoque não estava correta. Então, ao invés de eu ter uma projeção de cliente sustentável, eu acabo impactando a empresa para um resultado não sustentável. Significa que eu vou espantar esses clientes porque a minha prestação de serviço vai ficar comprometida, né? Então, o planejamento estratégico estuda muito consequência, faz muita análise de risco. Então, que risco eu tenho ao efetuar esse tipo de ação, né? E também trabalha muito com a análise dos investimentos necessários para ver a viabilidade deles. Então, essa é a parte do planejamento estratégico. Isso pode se aplicar à propriedade rural, pode se aplicar a empresas do segmento. O planejamento estratégico, ele serve para tudo, né? Inclusive para órgãos públicos. Pode ser trabalhado com projetos. E projetos pode ser em área natural, em área rural ou em área urbana, tanto para empresas, né, ou para órgãos, instituições particulares ou públicas, né? E aí a expertise, ela muda muito, porque a legislação de área natural, a legislação envolvida em área rural, que muitas vezes envolve também a questão rural, né, ela pode ser muito diferente. Então, para o consultor entender profundamente das três áreas, é complicado. Então, já começa aí. Vou trabalhar com projetos, tá? Em que área eu vou me especializar? Pode se especializar também em eventos, para trabalhar com as empresas, trabalhando consultoria e direcionamentos para eventos, tanto para grandes eventos, como Copa do Mundo e outros que vieram, né, como para empresas de eventos de cidades, né, que trabalham aí com casamentos, com outros eventos. Tem também empresas de eventos científicos, técnicos, né, então também para trabalhar consultoria nisso. Pode trabalhar consultoria na área de qualidade, essa é uma das minhas áreas, implantando sistema de gestão de qualidade nas empresas, né? Hoje isso tem sido muito buscado pelas empresas, porque hoje em dia não basta você fazer a prestação de serviço, é preciso você ter algum tipo de diferencial, então você precisa trabalhar aspectos que vão fazer com que a sua empresa realmente tenha controle de gestão e isso vai gerar uma prestação de serviço de qualidade, né? Então, quando eu tenho controle de gestão, quando eu tenho um controle, por exemplo, de estoque, quando eu tenho um controle das minhas vendas, eu não estouro prazos, eu respondo o meu cliente rapidamente, não falta mercadoria, e isso é sinônimo de qualidade, né? Então, dá para se aprofundar também, eu tenho colegas consultoras que trabalham com isso, por exemplo, em certificações, como a ISO, né? A ISO, na verdade, ela certifica essa gestão de qualidade das empresas, ou seja, ela valida isso. Então, um auditor de ISO, ela vai nas empresas para ver se efetivamente a empresa trabalha com essa gestão da qualidade. A consequência é sentida pelo cliente. Então, quando você chega numa empresa e você, por exemplo, uma loja de material de construção, e você solicita um produto, ele fala, só um minutinho que eu vou ver com o pessoal do depósito, e começa a demorar, e volta, não, tem dois, não, mas eu vi que tem algo aqui no estoque, como não tem? Então, isso expõe a falta de controle. Então, não é uma empresa que trabalha com qualidade, né? Então, a empresa precisa ter uma política de qualidade e trabalhar esse direcionamento na sua gestão, né?
pode se especializar também em treinamentos diversos, né? Nós temos hoje um sistema S, por exemplo, o SENAC, que ele trabalha com muitas formações, por exemplo, formação de camareiras, né? Formação de agentes de viagem, tem outras instituições que trabalham com isso. É possível se especializar nisso também, para formar profissionais que trabalhem nas empresas ligadas ao segmento turístico, né? Pode se especializar também na área financeira. Não há empresa que não precise de consultoria financeira, né? As que já têm, elas precisam se especializar. Então, é uma especialidade também muito demandada e não é diferente para as empresas de turismo. E qual é o grande desafio de um consultor ligado à área financeira, né, que trabalha com empresas turísticas? É a sazonalidade que a gente fala, né? O que é sazonalidade? No caso do turismo, a gente tem, por exemplo, baixa ocupação durante a semana, alta no fim de semana. Nós temos períodos do ano em que nós temos maior demanda e períodos do ano que temos menor. Então, a empresa ela precisa estar preparada para suportar essa quantidade de clientes que vêm em períodos específicos. Olha como é difícil. Tem que manter uma equipe regular para suprir isso, mas quando está em baixa, essa equipe ela acaba se tornando custo. E a maior dificuldade que as empresas, órgãos ligados ao segmento turístico enfrentam é o fluxo de caixa. O que isso quer dizer? Eu tenho períodos em que eu tenho muito dinheiro entrando, em períodos em que não entra nada. Então, a gestão disso, ela é muito importante, porque o custo, ele continua o mesmo. Então, o papel do consultor, por isso que a consultoria financeira, geralmente, ela vem aliada a outras consultorias, como a de planejamento, a de empreendedorismo, né? Porque a empresa, ela precisa ter uma maturidade de gestão, de controle financeiro, para suprir a sazonalidade e esse problema de fluxo de caixa, né? A gestão de negócios, que aí você pode trabalhar especificamente, também são áreas que eu trabalho. A parte de gestão de pessoas, a parte de mapeamento de processos e o marketing. Hoje o marketing, ele se fez ainda mais necessário, né, com a Covid. O que eu notei, e foi notado por vários consultores, é que com essa pandemia, ficou evidente o quanto as empresas estão imaturas nesse sentido, né? O marketing é mal trabalhado, o marketing digital é mal trabalhado, as empresas estão ainda muito retrógradas, vamos dizer, no seu trabalho nessa área. O consultor, ele entra e mostra as novas ferramentas, entra e mostra as novas plataformas, a importância de trabalhar relacionamento do cliente. Então, a gente tem, às vezes, a plataforma, softwares hoje em dia, como o Fidelimax e o Donus, por exemplo, que são softwares de relacionamento. Então, ele monta programas de ponto, ele envia mensagens no aniversário, dá a possibilidade de envio de mala direta, de e-mails, SMS. As empresas não se preocupam com relacionamento e quando vem a pandemia, né, ela faz falta, porque você não tem um vínculo. A maioria das empresas, infelizmente ainda você entra, elas não fazem ainda nem um cadastro do cliente. Né? Então, eu não estou preocupada com relacionamento. Quando eu tenho uma queda, eu não tenho nenhuma boa lista de transmissão no meu celular para trabalhar nenhum tipo de divulgação. Né? Então, a imaturidade disso faz os negócios entrarem em risco. Né? Então, o papel do consultor também é prevenir a empresa, porque trabalhar hoje o marketing digital, o custo ele pode ser baixo. Né? O que é legal para o consultor também, que diante dessas especialidades, a gente precisa entender que cada empresa tem uma realidade financeira, uma realidade também da região em que ela ocupa, do perfil do cliente dela, e a gente tem que prestar atenção nos direcionamentos, né? O que vale para uma livraria com café para São Paulo de direcionamentos não vai valer para uma aqui em Sorriso. Tá? Então, é diferente os direcionamentos, mesmo que seja o mesmo segmento, mesmo que seja a mesma empresa. Tá? E aí, para se tornar um bom consultor, a primeira coisa importante a se dizer é: escolha uma área e se especialize. Hoje eu sou especialista na parte de planejamento estratégico, de processos, na parte de turismo e de gestão de pessoas, mas isso foi uma construção. Eu comecei a trabalhar com planejamento. Né? Então, como eu entrei
na consultoria? Eu comecei a trabalhar planejamento porque a minha especialidade na área de turismo sempre foi projetos e planejamento. Os professores, André e Alex, podem dizer que quando teve trabalhos aí na Unemat, que eu dei aula na Unemat de Nova Chavantina em 2010, 2011, foram anos muito bons que eu guardo com muito carinho, eu me envolvi em projetos, né, em projetos, inclusive, com a Secretaria de Estado. E, com isso, eu comecei a trabalhar fazendo inventários turísticos e plano de ação de desenvolvimento turístico. Então, eu tenho alguns municípios aqui do estado, como Colíder, Itaúba, Cláudia, são mais aqui na região, que eu fiz o inventário turístico do município e o plano de ação de desenvolvimento turístico. Porque só o inventário turístico, por exemplo, ele é um documento de levantamento, mas ele não direciona o órgão público ao que eu tenho que fazer, qual o melhor segmento, quais são os meus problemas que eu tenho que sanar, por onde eu devo ir, né? E isso é o plano de desenvolvimento turístico que direciona o órgão, né? Então, você escolhe uma área, se especializa e começa a trabalhar. Porque o mais importante para ser um bom consultor é ter experiência prática. Então, a maior parte de tudo que eu aprendi foi fazendo cursos pontuais. Então, se você quer ser um bom consultor, faça cursos pontuais, né? Então, o que eu quero dizer? Às vezes a gente faz um MBA, e o MBA dura 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, até 2 anos. Demora 2 anos para eu conseguir ter algum direcionamento prático pontual. E eu posso fazer cursos, por exemplo, se eu quero trabalhar na área de gestão de pessoas, eu posso começar com um bom curso de recrutamento e seleção, com um bom curso de planos de cargos e salários, com um bom curso de análise de competências, e são cursos que provavelmente vão ter horas, e aí quanto mais horas, maior é a complexidade do curso, mais aprofundado do assunto você fica, né? E aí você começa a ter experiência prática, né? É importante começar com projetos e trabalhos de baixa complexidade, para empresas pequenas, e depois você vai aumentando. Por quê? Porque é comum as pessoas terem uma interpretação teórica, mas as pessoas sabem falar o que fazer. Então, é muito comum, né, no nosso meio, nós temos os colegas consultores que falam muito. Você devia fazer isso. E a resposta do como? Me mostra um exemplo. Baixa uma planilha, né? Constrói aqui comigo uma planilha de controle. Né? Entra comigo e constrói uma ferramenta. Como que eu faço uma descrição de cargo, então, para organizar isso? Não, mas você precisa fazer um plano de cargos e salários, porque aqui os colaboradores entram, eles não têm uma carreira, eles não vislumbram uma carreira, né? Por isso que você tem muita rotatividade, às vezes um dos motivos da rotatividade de empresas é porque a pessoa não vê possibilidade de crescimento lá dentro, né? Então, um bom plano de cargos e salários, ele ajuda a diminuir o turnover, que a gente fala, que é essa rotatividade. Mas como que faz isso? Então, falar o que fazer é uma coisa. O bom consultor tem que saber como fazer. Então, por isso que é melhor começar com empresas, órgãos, instituições pequenas. E aí, ao longo dos anos, vai chegar um ponto em que nada que você ouve é novidade. Tudo você já teve uma experiência, você já ouviu ou você já estudou. Então, no início, era muito comum que eu tinha que estudar muito. Eu chegava diante do desafio e eu ia estudar legislação, ia estudar, desenvolver ferramentas, porque eu não tinha modelos meus, né? Então, a gente tem que ter também uma questão ética, só copiar e trazer. E é muito comum também em muitas consultorias, inclusive caras, né, de outros estados, inclusive aqui do próprio Mato Grosso, que venham com ferramentas prontas. A minha vivência diz o seguinte: se você tiver bastante conhecimento, você consegue construir a ferramenta junto com o cliente. Então, você personaliza a ferramenta na empresa, no órgão, na instituição, de acordo com a necessidade do cliente, com o porte dele, com o nível de escolaridade dele, com o nível de experiência dele, né? Então, não é verdade que uma mesma ferramenta vai servir para todas as empresas, né? Então, às vezes eu levo uma planilha muito bonita, pronta, linda,
comprei, paguei, ou desenvolvi, quando eu chego na empresa, a pessoa nem entende como mexer, e ela também não se sensibiliza e não se mobiliza a utilizar aquele material, né? Porque é um material que não se aplica à realidade, né? Eu dei consultoria para 10 empresas no município, aqui próximo a Sorriso, ano passado, chamado Feliz Natal. Não sei se vocês já ouviram falar de Feliz Natal. Peço para vocês entrarem na internet, no Face, vocês vão ver notícias sobre um grande Papai Noel, né? Eu estava trabalhando com essas empresas, na verdade, implantação de gestão da qualidade. E tinham lojas de roupa pequena, tinha uma tornearia mecânica, tinha uma empresa agro grande, tinha uma loja de material de construção. Todas você implanta gestão de qualidade, eram 10 empresas de diferentes segmentos. Mas para cada uma ela precisa de especificações, porque não são ramos iguais, então as necessidades não são iguais. O nosso projeto lá, como mesmo eu trabalhando gestão da qualidade, eu não abandono a área turística, nós fizemos a importância das empresas, por exemplo, trabalharem um pouquinho mais a responsabilidade social, o envolvimento com a cidade, o município, a região em que a gente se encontra, né? Então, lá a gente fez um projeto para captar fundos para um grande evento, né, para crianças carentes da cidade, todo gratuito, e nós conseguimos, até com essas 10 empresas, pedir, confeccionar, né, um Papai Noel de 3 metros de altura de concreto, um grande artista que existe aqui em Sorriso. Esse Papai Noel de concreto foi levado a Feliz Natal, né, de caminhão MUC, que eles chamam, né, e foi instalado na Praça Central, assim como uma colonizadora lá colocou um Papai Noel de 3 metros também na entrada da cidade. Isso é para começar a movimentar o turismo numa cidade que chamava Feliz Natal e não tinha nenhum tipo de referência, né? Então, se essa cidade mantivesse, por exemplo, uma decoração permanente de Natal, com certeza ela melhoraria o fluxo e faria com que pessoas de Sinop e Sorriso, que são 2 grandes municípios do entorno, a menos de 100 quilômetros de distância dessa cidade, irem passar o final de semana lá e movimentar a economia local. Poderia ser feita uma feira local, ser vendido produtos, né, ligados ao Natal o ano todo. E eles anteciparam a decoração natalina, que era montada só em dezembro, eles anteciparam para setembro. E você fala, Giovana, qual foi o teu envolvimento? Eu fiz reuniões com a prefeitura, com a secretaria de turismo, envolvi os empresários e nós doamos, então, esse grande Papai Noel para a cidade. Então, a importância da gente mobilizar, porque o turismo, como vocês sabem, é um grande mobilizador da economia, né? Então, é possível, mesmo enquanto consultor específico de uma área, né, que eu estava lá implantando gestão da qualidade, também nunca abandonar as nossas raízes aí, né? Eu devia ter posto a foto do Papai Noel, mas convido vocês a procurarem aí na internet, né? Sempre tem que saber das últimas tendências, a gente não pode estar ultrapassado, né, porque o empresário, ele espera do consultor que o consultor traga isso. Então, esses dias eu estou trabalhando com uma empresa de software, e eles falaram, Giovanni, e a metodologia do Scrum, o que você acha? Podemos aplicar aqui na gestão da nossa empresa? E aí, se eu não soubesse da metodologia? Né, então, você fala, qual metodologia? Né? E é uma metodologia que eu já estudei antes de começar a trabalhar com empresa de software. Como essa é a terceira empresa de software que eu atendo, eu já estudei sobre as metodologias de modelos de gestão envolvidas nessas empresas. Então, o que a gente conversa já é do meu conhecimento, mas eu teria que ter estudado, porque senão a gente passa vergonha, né? Então, o consultor, ele tem que estar dentro das últimas tendências e das metodologias. E a gente tem que entender de legislação mínima envolvida. Então, vou dar um exemplo. Papel das contabilidades, falarem, não, pode registrar o funcionário assim, não tem problema não, põe qualquer número de CBO. Aí você fala, Giovana, o que é CBO? É a Classificação Brasileira de Ocupações. Todo holerite tem um número. Esse número tem a descrição do que é o cargo. Então, às vezes, as contabilidades registram os colaboradores de forma que não atendem às exigências que constam lá. Então, você incorre num problema trabalhista, né? Você está colocando aquela empresa em risco.
Então, o consultor, ele não pode chegar e falar, não, vamos colocar aqui auxiliar administrativo, tá bom esse cargo, é isso que ele faz. Vamos por esse, que CBO, põe um número. Eu já peguei empresas que era uma indústria, a auxiliar de limpeza estava registrada como zelador, o zelador não limpa, o zelador só zela, e é para prédios, para edifícios, então não devemos registrar ninguém como zelador, a não ser que seja ligado a edifícios, tem que ser auxiliar de limpeza ou faxineira. A CBO é diferente, e isso significa que o risco, né, que incorre para uma profissão para outra é diferente, né? Então, nessa empresa, a pessoa estava registrada como zelador, e a CBO dela era, inclusive, de pessoa ligada a eventos de turismo. Eu lembro disso perfeitamente, porque era da nossa área, né? Então, a gente não pode incorrer na falta de conhecimento de legislação. Se você for envolver, por exemplo, trabalhar com uma pessoa em propriedade rural, nós temos aí mesmo em Nova Chavantina problemas com empreendimentos turísticos que construíram em área de APP, ou seja, a área de preservação permanente do lado do rio, onde não pode ser construído, né? Então, essas nuances devem ser percebidas e você tem que ter um bom conhecimento para você não colocar o empresário em risco, porque depois ele vai falar, pô, o consultor que falou, né? Então, tem que entender dessas metodologias, tem que entender da legislação para não colocar ninguém em risco, tá? Sempre aprenda a trabalhar analisando e gerando indicadores nas empresas. O que é isso? A maioria das empresas é como se fosse uma aeronave que viaja com seu painel de controle apagado, né, ou funcionando só a velocidade e altitude. Então, a gente fala que voa porque o piloto é experiente e aí ele faz sempre o mesmo trecho e tudo bem. Mas se tiver chuva, algum passageiro passar mal e o avião precisar fazer um pouso forçado em outro aeroporto, todos os instrumentos que ele precisa estão queimados. Assim é a maioria das empresas, porque elas trabalham sem analisar os seus números. E, por incrível que pareça, é comum quando você chega numa empresa perguntar qual foi o seu lucro. E a pessoa te respondeu o faturamento. O que é o faturamento? É o que entra. Mas, para mim, o que importa não é a quantidade que entra, é quanto sai e quanto que sobra. Muitas empresas misturam pessoa física e jurídica. Então, o consultor, às vezes, chega num cenário e é difícil você fazer um diagnóstico, porque nem mesmo o proprietário sabe te dizer. Então, se você não tiver números, você pode incorrer em fazer uma interpretação errada e direcionar a pessoa para um caminho errado. Porque a gente precisa entender que o consultor tem uma grande responsabilidade, porque os empresários, os órgãos, as pessoas te contrataram porque elas precisam de um norte, e elas confiam no seu conhecimento. Né? Então, é importante que, se você não tem indicadores, não tem números nessa empresa, primeiro você busque esses números, gere isso para efetivamente buscar evidências, porque o que parece pode não ser. Então, não pressuponha. Um bom consultor não pressupõe, um bom consultor, ele analisa diante dos números, dos indicadores, né? Outra coisa que ao longo dos anos eu aprendi é que as pessoas, elas não estão prontas para ouvir tudo que precisam logo, num primeiro momento. O olhar da gente, conforme vai passando o tempo, fica muito apurado. Então, hoje eu chego no atrativo turístico, eu vou numa agência turística, eu noto na hora e consigo entender onde está o erro de base que a gente fala, né? Onde está embaixo do iceberg, né? Que a gente só enxerga a pontinha. A gente desenvolve esse olhar. Mas eu aprendi a fechar a boca, eu brinco, né? O olho a gente não desliga, mas a boca sim. Porque eu já fiz coisas no sentido assim, de ir num restaurante self-service e ver o fluxo todo errado, e as pessoas, a fila da carne, bater com a fila de quem está no buffet. E eu ir na pessoa, no proprietário, na hora de pagar, falou, olha, o teu fluxo, né, você podia virar o seu buffet assim, puxar o fluxo para cá, que vai dar certo. A pessoa ficar me olhando assim. Não te perguntei nada, né? A pessoa não estava pronta, ela não quer saber, ela não te perguntou, né? Então, todo erro operacional tem uma história, tem um porquê. Em algum momento aquilo já fez sentido. Né? Hoje pode parecer, falar, mas não é possível, essa pessoa não enxerga isso. Em algum momento isso fez sentido. Então, a gente tem que saber os motivos antes de opinar. A gente tem que sair do que é óbvio. Na consultoria, a gente tem que sair da ponta do iceberg, a gente tem que ir para baixo da... entender.
gente tem que buscar causas e não focar no problema. Eu preciso entender onde estão as causas, né? A gente tem que envolver as lideranças, a equipe nas consultorias, porque tem proprietários que contratam as consultorias, né? E eles não participam das consultorias, colocam os funcionários para fazer. Mas para trabalhar consultoria, a gente está falando de mudanças de gestão. E para trabalhar mudanças de gestão, a gente precisa envolver as lideranças, né? Então, se a gente não trabalhar com foco e envolvimento nas pessoas chaves que a gente fala, não vai ter resultado do seu trabalho. Né? A equipe precisa entender, então, o mapeamento de processos é comum alguns consultores de processo irem mapearem sozinhos ou só com os líderes dos processos. Não deve ser assim, porque a equipe, quando ela se envolve no mapeamento, ela ajuda a interpretar onde estão as falhas, você ouve da equipe quais são as sugestões de solução, por exemplo. Então, fica muito mais tranquila, ela se envolve, elas vêm, elas constroem as ferramentas juntos, e aí você tem um bom resultado. Quando você vai lá, fala, eu sou consultora, eu sei o que eu faço, eu monto um material bonito que eu fiz, as pessoas não se empoderam desse material, e aí eu não tenho resultado, né? E a outra coisa é que a gente tem que entender que a gente precisa aprender, eu ouço isso ainda, um pouco mais sobre informática e sobre os softwares no mercado. Toda empresa, para você buscar os indicadores, né, concentra muitos dados nos softwares. E a outra problemática é que tem muito empresário, muito órgão, que ainda quer gerir uma empresa manualmente. Com a quantidade de informações que a gente tem, não é possível você fazer uma boa gestão de uma empresa com esse tipo de restrição. Aí você fala, Giovana, mas tem uma ME lá, que são só a dona e duas funcionárias, é só a dona e mais uma, é uma loja ok, existem aplicativos de gestão muito bons. Tem aplicativos do Sebrae, por exemplo, que chama Kipu, que é o QIPU, por exemplo, que ele trabalha até uma base de contabilidade para MEIs e para MEs pequenas. Então, você hoje não tem mais desculpa, porque há bons aplicativos, inclusive gratuitos, para gerir uma boa empresa. Há softwares gratuitos de gestão. Né? Então, a gente precisa tirar essa restrição da informática. O mundo está indo todo para a máquina. Toda a gestão, todo o controle, tudo está vindo para o software. Eu não posso fazer, por exemplo, hoje um inventário turístico e eu não fazer um banco de dados para essa prefeitura, para essa secretaria, né, numa nuvem que eles possam acessar isso. Não tem como eu entregar um lindo documento bonito sem um banco. Eu não posso colocar hoje, se eu for fazer um inventário turístico, eu não levar um GPS, né, não mapear todo esse resultado e entregar esse mapa e esse acesso no Google para uma prefeitura, para ela colocar no software, né? Então, a gente precisa entender que essa restrição, ela deve ser extinta, né? Eu fico à disposição para perguntas, né? Eu deixo o meu e-mail à disposição. O meu site é só para pontuar as minhas áreas de atuação. Hoje, o meu principal cliente é o Sebrae, então atuo muito no Sistema S, e atendo empresas, instituições particulares, né, tanto da cadeia turística como fora. Mas eu comecei a minha essência e por 4 anos eu trabalhei focada em projetos, inclusive no Sistema S, inclusive ali na região de Barra do Garças e Nova Chavantina, Canarana e Água Boa na área de turismo com empresas da cadeia turística. Então, o que vocês têm que entender é que o curso de turismo, ele é um curso importante, interessante se falar, que a base dele é administração de empresas. Então, ele é um pulo para a gente se especializar em áreas que você pode atuar depois enquanto consultor, entendendo que a consultoria ela é um caminho. Né? Eu trabalhei como docente vários anos, 5 anos, por 2 anos eu fui somente docente, por 3 anos eu permeei entre a docência e a consultoria. Então, eu precisei dividir esse meu tempo, porque nenhuma área, nem a outra, conseguia me sustentar, vamos dizer, financeiramente sozinhos. Então, é importante entender que a gente precisa começar a atuar.
com baixa complexidade, sem experiência de mercado e sem uma boa pós-graduação, sem bons cursos pontuais, que inclusive exigem investimento financeiro. Geralmente esses cursos bons, eles são mais caros, mas a gente pode começar pelos gratuitos e ir evoluindo, até que você tenha condições de construir ferramentas. E realmente não só falar, mas ajudar as empresas a construir, né, as instituições, prefeituras a construir o projeto junto com vocês, tá? Eu fico aqui à disposição de todos, né, eu encerro a minha apresentação. Olá, Giovana, boa noite, é um prazer revê-la. Boa noite. Fico muito feliz de poder ter contato, infelizmente não é pessoalmente, né? Espero que assim que possível você venha nos visitar novamente aqui no campus. Com certeza. Sempre certeza. muito satisfatório poder ouvi-la, tem tanta experiência, tanto a contribuir conosco. Bom, a palestra foi bem interessante, o bate-papo, surgiram algumas perguntas, tá? Então alguns alunos, alguns professores fizeram via chat do próprio YouTube, ou via WhatsApp, e foram mandando, foram questionando, e aí então eu vou fazer algumas perguntas, algumas eu vou mesclar, que foram feitas repetidamente, e aí nós vamos conversando um pouco. Você estava comentando agora sobre a atuação profissional e também do turismólogo, né? Uma das perguntas feitas foi sobre se existe um profissional específico ou uma área específica para formar um consultor, ou se diferentes profissionais podem atuar como consultor. Essa pergunta é muito interessante. Há uns anos atrás não tinha curso para formar consultores, hoje tem. O que você precisa ter definido é a tua área de atuação mesmo. Então, o turismólogo, ele sai da faculdade um generalista, né? Então, a gente precisa ter ciência de que é importante entender dessas disciplinas, o curso. Com qual eu me identifico mais? O que eu gosto mais? O que eu vou aprofundar? Né? E aí você fala, então, Giovana, hoje existem cursos de consultoria para formar consultores? Sim, hoje existem cursos para formar consultores. Então, tem como colocar aí no Google, tem instituições sérias, geralmente são cursos um pouco mais caros, mas são para pessoas que têm já um bom conhecimento, um caminho que eu quero atuar, e aí eu falo, como que eu desenvolvo essa técnica? E aí existem, mas é importante frisar, de novo, no curso de turismo eu tenho muitas áreas, você gosta mais de trabalhar com o quê? Com área rural? Com área urbana? Com área natural? Você gosta mais da parte de hotelaria? Você gosta mais da parte de eventos? Você gosta mais de planejamento? Esse posicionamento ele é muito importante, porque você vai se especializar tecnicamente. Então, vamos lá. São duas frentes de especialização. Você vai se especializar tecnicamente em um foco, porque a gente tem que começar por algum lugar, tá? Então, deixa eu explicar de onde que eu comecei a puxar essas áreas correlacionadas, né? Quando a gente começa a trabalhar com empresas focadas na cadeia turística, a gente começa a ver que ela não precisa trabalhar só o foco da atração do cliente, né, do turista e de ações específicas que atraem. Então, você nota que há um problema, por exemplo, de gestão de pessoas, a equipe está ruim, o treinamento está ruim, e você não consegue enxergar a raiz disso, até que você começa a se especializar, a estudar, você fala, entendi. Então, os motivos de turnover, eles podem ser muitos, essa rotatividade grande. Pode ser o perfil do líder, a falta de posicionamento do líder. Geralmente, as empresas não têm descrição de cargos, então, fala, não, aqui é uma empresa pequena, todo mundo faz tudo. Quando todo mundo faz tudo, né, a qualidade do trabalho também é muito ruim, tem sobrecarga de algumas pessoas e outras que ficam tranquilas. O salário é completamente diferente, gera um sentimento de injustiça. Geralmente não tem nenhum tipo de remuneração variável, então eu não incentivo a equipe a produzir, então fica uma equipe sem interesse, né, em produção. Qualquer salário que aumente R$100, ela muda de empresa, porque ela não tem nenhum tipo de projeção, as empresas não dão nenhum tipo de benefício, né, então o proprietário não faz reunião, não trabalha treinamento interno e reclama, não, ninguém aqui, o mercado está horrível, ninguém tem formação.
Mas e o papel do empresário? Ele precisa ter um plano de treinamento interno, ele precisa ter regularidade de treinamento interno, mas ele não tem nenhum material para isso, ele não tem nenhum padrão operacional. Então, a pessoa vem e institui na empresa do outro o seu perfil, o seu padrão. Quando ela sai, o empresário fica na mão de pessoas, porque ele não tem processos. Então, foi assim que foi puxando o meu interesse nessas outras áreas. Então, hoje eu consigo entrar numa empresa da cadeia e fazer uma solução de mercado mais completa. Mas não que você vá começar assim, é normal, você entra com um foco. Você tem que saber que você tem que ter uma boa rede de relacionamento. Então, por exemplo, eu estou numa empresa, eu vi que essa empresa precisa desenvolver, por exemplo, um trabalho de ISO, eu vou chamar a minha amiga Andressa, minha colega consultora Andressa, que ela é ótima em ISO. Não, essa empresa, ela precisa de um consultor financeiro. Então eu vou chamar minha amiga Lucileide, meu amigo Ricardo. Então eu tenho bons contatos que eu consigo incorporar colegas consultores e fazer um bom trabalho na empresa. Então você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber bastante de áreas específicas. Uma coisa interessante que está unida ao que você comentou agora, que é o fato que você comentou de é importante ter um foco, né? A pessoa não consegue ser boa em tudo. E aí 2 alunos fizeram perguntas a esse respeito, a Natália e o Arthur, sobre que área é menos explorada ou não é explorada no Mato Grosso, aqui em relação à consultoria, e qual área você recomenda que seja interessante, ou de forma geral, ou no turismo, ou nos dois? Aí vamos por partes, de novo. Uma das primeiras coisas importantes é que a consultoria ela exige de você um aprofundamento de estudo, né, uma dedicação diferenciada. Então, para começar, você tem que estar numa área que você gosta, não só numa área em que o mercado atende, né? Então, eu vou dar um exemplo simples. Eu gosto de trabalhar planejamento, que foi por onde eu comecei. Fazer inventários turísticos e planos de desenvolvimento turístico envolve órgãos públicos. E aí a gente começa a ter essa dificuldade, né? É um pouco frustrante, porque quando muda a gestão, né, muitas vezes, quando muda a gestão do município, eles quase que excluem todo aquele planejamento direcionado e não sabem o que fazer com aquele material, porque eles não estão naquele contexto, eles pegam algo pronto, né? Então, por exemplo, eu trabalhei bastante com órgãos públicos e fiz esse tipo de trabalho. Como eu me frustrei um pouco, porque é difícil você ver o resultado, né? Você vê o envolvimento das pessoas, você sensibiliza pessoas, você acaba criando expectativa nas pessoas. Mas o político, né? E a questão que envolve de burocracia de órgão público, ela é extremamente complexa. Então, há consultorias especializadas nisso. Agora, quando você pega um projeto nessa área, ele tem um boom financeiro bom, mas você precisa ter um bom fluxo de caixa. Então, por exemplo, não seria uma boa área, assim, para começar. Eu comecei a trabalhar com isso, mas contratada por outra consultoria. Por quê? Porque a prefeitura ela não vai te pagar no início. Você vai precisar de deslocamento, de hotel, de transporte, de tudo isso para desenvolver um bom trabalho, de um bom GPS, de uma boa equipe. Isso tem um custo, né? Então, por exemplo, é uma boa área para começar? Não, né? Porque envolve ter fluxo de caixa, a não ser que você seja contratado por essa empresa. O que precisa no Mato Grosso? Eu posso ser sincera, na área de turismo, tudo. Na verdade, todas as áreas precisam de consultoria. Onde eu encontrei mais mercado, gente? Nas empresas da cadeia turística, nas empresas envolvidas com eventos, nos clubes de recreação, nos parques ligados a isso. Por quê? Porque os empresários ligados à cadeia, eles precisam atender população local e turistas. A forma e as estratégias que eu uso para atrair turistas e também a questão da sazonalidade, né, é diferente, né, do que para a população local. Então, essas empresas, de forma geral, elas precisam muito de consultoria. Então, é um bom mercado. Outra forma que eu acho interessante, que vocês podem tentar entrar também através da consultoria, um pouco pelo sistema S. Foi assim que eu comecei a atuar mais enquanto consultora. Eu atuava muito pontualmente, tá? No entanto, o Sebrae, antigamente, permitia a entrada de consultores com pouca experiência.
né? Hoje há um edital aberto no Sebrae, por exemplo, para consultores. E o Sebrae trabalha projetos na área turística, principalmente com municípios de Nobres e da Baixada Cuiabana. São projetos específicos que o Sebrae trabalha e precisa de consultor especialista, tá? No entanto, ele cobra hoje 200 horas de experiência, seja de instrutoria, que a gente fala que é quando você tem experiência para dar curso, quanto de consultoria, que você comprove isso através de relatos das empresas que você trabalhou, né, e de folha timbrada, carimbo, de relato de experiência, etc., né. Então, é possível? Você tem que montar uma empresa turística, né, e aí envolve custos mensais, por isso que eu falo que às vezes é melhor você começar com empresas pequenas, trabalhando para outras consultorias, ou até mesmo, como eu fiz gratuitamente muita coisa, né, eu fui até passar férias no interior de São Paulo, que eu sou de Garça, e tinha eu lembro até hoje, um colega do meu irmão estava abrindo uma loja de celulares e artigos para celulares. Eu falei, deixa eu fazer seu plano de negócio. Ele falou, o que é um plano de negócio? Eu falei, deixa eu fazer. Tu faz. E aí eu fiz de graça, né? Então eu fazia muitas coisas de graça e assessorava para justamente ir pegando essa experiência, né, para ter essa vivência. Mas então, se eu puder direcionar essa parte de gestão, e aí vamos de novo. Eu vou trabalhar com empresas da cadeia, ok, eu já tenho conhecimento de turismo, mas você quer trabalhar com marketing? Você quer trabalhar com pessoas? Você quer trabalhar com processos? Você quer trabalhar com financeiro? Qual é a área que você vai se especializar? Em todas não dá. Não sei se eu respondi a pergunta, né? Não, é isso mesmo. É necessário ter um conhecimento muito amplo, muito vasto, né? Porque você vai se deparar com situações muito distintas. E aí você não pode replicar o que deu certo em uma nas outras, porque não vai funcionar, né? E então isso requer verdade. uma capacidade muito grande de análise, de interpretação, de análise de contexto, né? De verificar os produtos, até as condições da empresa, de pessoal, de financeiro, para ela conseguir executar algo, né, os concorrentes e assim por diante. Perfeito, porque às vezes a empresa ou a instituição, a pessoa te contrata, isso já aconteceu com empresa com propriedade rural. A pessoa me contratou para fazer um estudo, né, de viabilidade turística numa propriedade rural. E como tenho o meu mestrado em extensão rural, né, uma das coisas que eu gostava bastante de atuar. Até faz um tempinho que eu não faço esses trabalhos, vou buscar fazer novamente. E é interessante porque eu cheguei lá, não tinha luz, né? Era em cima de um morro, numa pista simples, quando a gente estava subindo um caminhão de soja, estava descendo, a gente teve que descer de ré num morro. Quando eu cheguei, a propriedade era linda, mas a cerca era toda trançada. Eu perguntei, por que a cerca é assim? Ele falou, não, que tem muita onça, tamanduá, tudo aqui, é isso, para. E eu já começo, né? Aí a gente foi abrir e falou, aqui, ó, lugar aqui para se hospedar, as pessoas para se hospedarem. Quando ele abriu, só um monte de morcego, um monte de coisa. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, era aqui, né? Eu pensei que seria bom, é rústico. Não pegava telefone, não pegava internet. A cachoeira era linda, mas era tão perigosa, o acesso a ela, inclusive, com queda de mais de 80 metros. É viável? Aí ele falou, não, mas eu pensei em fazer um turismo aqui, sabe aquele circuito de arborismo? Eu falei, ótimo. Você sabia que tem uma legislação específica para isso? Tem, a ABNT rege isso. O que é a ABNT? Isso ainda é para trabalho acadêmico? Não, a ABNT rege muitas regras de atividades gerais do país, inclusive o turismo, né? A parte do turismo de aventura. E ele falou, então, eu falei, olha, você já viu, por exemplo, um cabo de aço nesse tempo do Mato Grosso? Você sabe qual é o tipo de cuidado que você tem que ter com esse tipo de equipamento? Ele falou, como assim? Eu falei, aqui a gente tem 6 meses que seca, esturrica qualquer tipo de material. E 6 meses que chove. A manutenção é diferente. Se alguém cair na sua propriedade e quebrar uma perna, como você vai tirá-la daqui? Você tem que ter um plano de socorro. Ele falou, como assim? Então, quando ele começou a ver que para ele desenvolver a atividade turística lá, ele ia ter que preparar a propriedade, ele não tinha nem financeiro, e nem a propriedade não tinha condições, porque não era viável. Eu falei, continua recebendo algumas pessoas no fim de semana aí, porque se ele formalizasse isso, era um risco, né? E envolve tanta legislação, então tem coisas que são inviáveis. E às vezes a gente dá essa má notícia para o empresário. E aí eles não gostam muito.
né, ou para o proprietário rural, ou para o município, né, que fala, nossa, aqui a gente podia fazer tal coisa, você fala, mas aqui não tem rodoviária, mas não tem linha de ônibus, mas aqui não tem hotel, como é que a gente pensa em turismo de eventos no seu município? Ah, não, a gente monta um espaço para pôr barraca, você fica assim, não, né? Então, é interessante para o consultor, a gente se depara com isso, né? Então, às vezes, você precisa frustrar pessoas, é complicado. Não basta ter vontade ou só começar a cobrar ingresso para se tornar uma empresa, né? A professora Ana Mocelin, ela perguntou sobre se viajar é importante para um consultor e se essa vivência de aula de campo é importante e se isso tem alguma relação, essa vivência, para se tornar um consultor. Totalmente, totalmente, tá? Um bom turismólogo tem que viajar. Então, você, antes de pensar em comprar aquela calça jeans legal, sabe? Pense em economizar, CVC divide em 10 vezes, põe uma meta na sua vida, eu tenho essa meta, tá? Porque meu sonho é viajar ao mundo, tem a meta de uma viagem internacional por ano. Esse ano, infelizmente, minha meta foi frustrada pelo Covid, não pela minha poupança, pela minha organização, tá? Mas façam isso. Um bom turismólogo e um bom consultor, ele viaja, porque quando você fica no hotel, quando você movimenta a cadeia, você vê bons e maus exemplos. Então, essa vivência é importantíssima. Sem vivência, você não aumenta o seu conhecimento geral. E isso faz com que você fique um profissional limitado. Você precisa ter exemplos para trabalhar com as empresas ligadas. Você precisa ter referências. Ficando no mesmo lugar, você não tem referência. Então, é muito importante você entender que você precisa investir nisso. Isso é um investimento profissional para vocês falar, não, estou viajando, mas um bom turismólogo, ele não só viaja e vai lá curtir os passeios, ele vê como que está sendo a organização, como que o guia está. Eu, pelo menos, sento do lado do motorista, começo a conversar, sento do lado da dona da agência, começa a conversar, né? Vou me hospedar pelo Airbnb, como funciona essa plataforma? Olha, como isso está concorrendo com os hotéis, o que o hotel precisa fazer de diferencial para bater um Airbnb, né? Como que eu não deixo só a questão do critério de tempo? E sem visita técnica durante a atividade, faz com que você não tenha essa vivência. A diferença da visita técnica, que ela é tão boa e que eu briguei tanto, né, na época que a gente estava aí, acho que se tiver algum aluno ouvindo agora vai lembrar, né? Que até de ônibus escolar, com as pernas apertadas e as malas no meio da gente, a gente foi, né? Para Chapada, a gente foi para Cuiabá, a gente foi para vários lugares aí, né? O pessoal não tinha nem nunca andado em escada rolante e visto avião de perto. Eu lembro até hoje, a gente ria muito. Então, só que ali junto você tem um professor te direcionando. Então, esse direcionamento do professor faz com que você tenha um olhar, porque esse teu olhar crítico, ele precisa ser apurado. Ele só é apurado quando você convive com um profissional que tem mais experiência. Então, a importância de você participar de uma visita técnica é que esse olhar do professor, que vai pedir para você prestar atenção em tal coisa, vai pedir para você fazer um trabalho escrito em tal coisa, vai apurar o teu olhar. Essas informações são importantíssimas. Então, é imprescindível. Turismólogo que não viaja é igual médico que não mexe em corpo. Dá certo? Não dá, né? Ele tem que testar no corpo primeiro. Uma outra coisa, você comentou que tem feito bastante implantação de sistema de gestão da qualidade. E normalmente quando você chega nas empresas, qual é o nível de qualidade que normalmente elas estão? E se a implantação acaba gerando uma melhora, proporciona uma evolução para as empresas? Você tem notado isso na prática? Inclusive, André, evolução alta de faturamento. É isso que é gostoso ser consultor, você vê resultado. Aquele seu trabalho gera resultado. Então, você vê a pessoa evoluindo, parando de sofrer também, porque uma das questões é que a maioria dos empresários hoje, o que eu vivencio nas empresas, eles são escravos da própria empresa. Então, às vezes, você abre a empresa e fala assim, não, eu vou abrir uma empresa que eu faço o meu horário, aí eu sou chefe de mim mesmo, vou ficar tranquilo. Você quer ser tranquilo, seja funcionário de alguém, porque aí você tem horário para entrar, horário para sair, você chega em casa, você tem, vamos dizer, tempo. Eu faço 3 turnos, eu gosto de trabalhar de domingo, acho que até mandei mensagem para o Alex no domingo e pedi desculpa, se não me engano, ainda é domingo à noite.
né? Então, quem me conhece, por quê? Porque domingo é um dia que ninguém te liga, é silêncio, então é bom. O consultor, ele trabalha muito de bastidor, fazendo relatório, preparando ferramentas ou melhorando ferramentas que ele esboçou durante a consultoria. Então, a gente tem muito trabalho, assim como o professor, né, André? Que eu falo que também da aula é só a ponta do iceberg, a gente tem muito trabalho de bastidor, né? Então, na verdade, a gente precisa ter essa ciência, né, antes de se envolver aí com a área de consultoria. Eu acho que eu fugi do assunto, né? Não, era sobre a questão do nível de qualidade que as empresas normalmente estão Isso. antes da implantação, e se a implantação Isso. gera um benefício para elas, né? Para vocês terem ideia, às vezes até empresas que você acha, não, essa empresa não precisa de consultor, essa empresa é consolidada, tem 20, 30 anos, aí quando você chega, ela é imatura. Então, o que significa? Ela não tem controles, ela não tem nada formalizado. O que acontece quando tem nada formalizado? Eu brinco que é muito comum, não deve ter acontecido com os alunos, nem com você, né? Mas é um exemplo que eu preciso dar, tentem imaginar. As pessoas entram nas empresas, olha o que demonstra como a empresa não tem gestão da qualidade. Você entra na empresa, um novato. E aí o novato entra, e o que fazem? Coloca a criatura para trabalhar. E aí fala assim, ó, entra aqui, vem cá, você vai cadastrar um cliente. Aí a pessoa senta e fala assim, clica em F2, F3, Enter, coloca o nome do cliente, põe OK, daí você pega o endereço, põe OK, dessa parte F1, Enter, pronto. Agora é só você cadastrar o próximo e sai. Tudo verbal. Aí a pessoa fala, é para clicar no F2 e depois onde? Você não prestou atenção, acabei de te explicar, né? Você é lento? Qual que é o teu problema? É um excesso de informação, toda verbal. O controle da empresa está toda nas pessoas. A pessoa adoece, a pessoa engravida, a pessoa tira férias, a pessoa morre, inclusive, já vi isso acontecer, e a empresa não tem nada formalizado, estava na cabeça dela e vai embora com ela. Isso mostra o tamanho da imaturidade. Então, quando eu falo, você não tem um plano de integração, como assim? A pessoa que entra, ela deveria primeiro se apresentar ao regulamento interno. Que regulamento interno? Bom, não tem nem regra, a regra está verbal. Se não está escrito, como que eu falo que eu tenho a regra, né? Depois, ele deveria ser apresentado ao organograma da empresa. O que é o organograma? O organograma representa a estrutura organizacional da sua empresa. Quais setores tem, quem manda em quem. Depois, ele devia ser apresentado a sua descrição de cargos numa ficha, pedir para ele assinar a ciência das suas funções. Ele devia ser apresentado a sua rotina. Aí, você pede para ele observar todos os setores por 1 hora, por exemplo. Né? Depende do tamanho da empresa, essa integração, tá? Eu estou dando um exemplo de possível integração, tá? Para cada empresa pode ser feito de um jeito. E aí, depois, ele tem acesso a instruções de trabalho. O que é isso? É receita de bolo de como eu faço aquele trabalho, como eu cadastro um cliente. Escrito, porque daí você explica uma vez com o material, ele tem fonte de consulta. Isso também é um material da consultoria de processos, né? Então, sem formalização, eu não tenho qualidade. O que eu não posso mensurar, o que eu não posso medir, eu não posso gerenciar. Então, as empresas precisam entender que para eu conseguir ser um bom gestor, implantar qualidade, eu preciso formalizar as coisas, registrar as coisas, e as pessoas não sabem como fazer isso de maneira simples, pouco burocrática, inclusive utilizando um software que já tem lá e só gera nota fiscal, não usa para mais nada. Uma outra pergunta que foi feita aqui pelo Rafael, se existe alguma forma de oferecer garantia do serviço a ser prestado na consultoria, ou se é mais uma questão de feeling, ou de confiar, ou... Boa pergunta. Rafael, hoje em dia no meu contrato tem uma parte em que eu explico os papéis, tá? O problema do consultor é que ele tem um empresário com uma cultura instituída na empresa, e se você pensar, você está lá para posicionar, instituir pequenas mudanças. Mudar é fácil? A pessoa está acostumada com uma rotina, né? Então, ela precisa sair do seu automático para colocar aquilo em prática. Então, ela precisa estar muito motivada. Aconteceu comigo ano passado que um proprietário de uma empresa que eu dei consultoria, ele olhou para mim e falou, mas me traz uma coisa pronta, Giovana, vem aqui e implanta. Se fosse simples assim, eu falei, não, mas precisa de você tem que dar autonomia, você tem que coordenar, você tem que acompanhar,
a consultoria não paga 100% do tempo, a não ser que você queira me contratar como consultor interno. Ele fala, não posso te pagar. Eu falei, pois é, né? Porque a gente trabalha por horas. Então, na verdade, a gente não tem como dar uma garantia. Por isso, há consultorias que, a meu ver, são de má fé, tá? Que cobram uma porcentagem em cima do aumento de faturamento como honorário. Quer ser uma consultoria que você não vai se incomodar com isso? Cobre por hora. Você vai lá, você ensina, você cria as ferramentas, você envolve as pessoas, você acompanha essas pessoas. Então, tem empresa, por exemplo, agora, que eu estou acompanhando a reunião do setor de suporte toda segunda de manhã. Vou fazer isso por um mês, até eles entenderem como funciona essa reunião, que eles estão aprendendo a gerir indicadores. Eu pedi para eles mensurarem o movimento do setor deles, para depois eu soltar, porque daí eles aprenderam a fazer. E aí eu instituí uma rotina de reunião. Então, você não pode garantir, porque depende muito do líder. Quando você começa a trabalhar a consultoria, você vai ver que, às vezes, você motiva a equipe. Vamos lá, 5S. Eu implanto 5S nas empresas. Quer ver frustrar? Você fala para a equipe, nós temos que organizar tudo. Quer ver um líder acabar com tudo que você falou? Ô, fulano, vem cá, arruma essa estante aqui. Arruma aqui do jeito que eu estou falando. Não, mas a gente pensou no método, a gente vai arrumar depois. Ah, faz agora. E aí ele acabou com toda a metodologia do 5S que você aplicou, sensibilizou a equipe, motivou. Então, se o líder não tiver envolvido, não entender, né, você não tem como dar garantia, porque ele não vai fazer. Quando você sair, então é uma empresa chamada Serrote, que a gente fala, ela implanta e regride, ela fica dependente do consultor, e a gente tem que conseguir ensinar, né, tanto o empresário quanto o órgão público, a trabalhar com aquela ferramenta para que ele não fique dependente de você. Essa é a boa consultoria, né? A consultoria de boa ética, vamos dizer, mas não tem como garantir. Sim. O Morales, é um aluno nosso, comentou sobre o fato de ser normal no Brasil as mulheres receberem menos e terem aí uma avaliação muitas vezes pior ou mais exigente do que os homens. Você, como consultora, você sofre isso? Isso no mundo da consultoria também ocorre? Questão de não botarem tanta fé ou de achar que a remuneração deve ser menor? Não a remuneração, mas de não botarem fé, você sabe que eu já passei por muito isso. A pessoa olha, quando eu fiquei mais velha, agora eu já estou quarentona, aí isso diminuiu muito. Mas quando você é mulher e nova, e isso vai ser homem também, quanto mais novo você é, menos credibilidade você tem. Isso faz sentido para dentistas, médicos, advogados. Se você vê ele muito novinho, você vira as costas e sai. Porque a gente sabe como é que está a formação acadêmica. Você vê muita parte teórica, ele está testando no seu dente, não é assim? Ele está testando em você. Por que os médicos antigos dão um diagnóstico mais certeiro? Porque eles já têm uma vivência. Então, assim também é o consultor e os empresários, vamos dizer assim, os líderes de instituições, etc., eles também têm essa visão. Só que o consultor, às vezes não é questão da juventude, é o quanto você se aprofundou naquela área. Eu tenho uma colega muito amiga que ela é nova e ela tem uma cara de menina. Toda santa vez ela é subestimada e ela tem que reverter. O bom da consultoria é que você tem tempo de reverter. Então, como você mostra a respeito, né? Eu estou trabalhando agora com uma empresa de software grande, com a maioria são homens, e eu fui fazer uma reunião só com o pessoal de desenvolvimento, 6 homens de desenvolvimento, pessoas graduadas, pós-graduadas e que mexem com desenvolvimento de sistemas. Então, você chega e tem que andar com uma linguagem, mostrar que você sabe o que eles estão falando, aí eles, opa, e aí você tem, mas sempre vão te testar. E isso acontece com a mulher, então, em qualquer área, vamos dizer assim, né? Conforme vai ficando mais velha, isso vai diminuindo. Uma outra pergunta sobre a questão de qual é o perfil necessário para trabalhar na área como consultor e também qual o conselho você gostaria de ter recebido antes ou no início da sua carreira de consultora. Vamos por parte. Perfil. Primeiro, cara de pau, sabe? Outra coisa, não precisa ter vergonha, a gente não pode ter uma vergonha, porque se você passa insegurança, as pessoas sentem que você está insegura.
quando você não souber algo, você tem que se posicionar, que você vai pesquisar e tal, porque você vai gaguejar, você não vai conseguir. Você vai falar, só um minutinho, eu já vi isso antes, eu vou pesquisar, talvez seja tal coisa, mas eu te posiciono e você envie, mostra que você estudou. É melhor isso do que você tentar ficar enganando a pessoa. Então, na verdade, a gente precisa, eu digo que a segurança, pelo menos para mim, esse meu cara de pau, né, que eu chego, eu brinco e converso, isso eu fiz já até com empresas, é um desafio muito grande trabalhar com advogados, por exemplo. Eu trabalhei com uma empresa que atende a Dupont, a multinacional aqui do estado, os advogados que atendem eles. E eu sentei numa mesa com 8 advogados na minha volta e eu sozinha numa ponta. E eu olhei para eles e falei, como vocês não têm contrato com os advogados contratados aqui do seu escritório? Eu, consultora, preciso falar isso, eu preciso rezar a missa para o padre. Eles olharam para mim, eu falei isso, depois esperei. Falei assim, nossa, agora eu vou levar, né? Porque olha o nível dos advogados. Então, às vezes você tem que falar coisas, você tem que ter essa leveza, porque a gente está falando de coisas, às vezes eu brinco, mas é para trazer uma leveza para um assunto sério. Porque eu tinha que falar, tem 1000 jeitos de falar. Se eu falasse, vocês não têm contrato, a equipe de vocês são advogados. Eu ia apanhar, né? Então, às vezes, a gente tem que ter um jeito. Eu falo a mesma coisa num outro tom, mesmo sendo algo correto, sério, com um bom data show, com uma boa... inclusive, tem que ter um bom equipamento, com uma boa apresentação bem feita, para validar aquilo que você está falando. E, inclusive, dizendo os riscos, mesmo eles sendo advogados. Aí vocês falam, vocês sabem muito melhor do que eu. Né? Eu estou só aqui citando. Né? O conselho ouve mais no início e fala menos, analise mais, busque evidências, não pressuponha nada, e sempre envolva os líderes. Essa frase eu aprendo desde a infância, que meu pai já me falava, se você não tem competência, não se estabeleça. O que é isso? Não se coloque em situações de risco, se você não tem conhecimento profundo. E alguém vai te contratar, você fala, nossa, mas o contrato, sei lá, é de 20 mil reais, de 30 mil reais, você tem competência para isso? Você sabe? Você pode realmente fazer a diferença para esse empresário? Se a resposta for não, por mais do que dizer, não, eu vou estudar, eu aprendo, não faça isso. Né? Então, não arrisque dessa forma. Tá? A gente tem que arriscar no tamanho da nossa perna. Então, esses conselhos são bem bons. Valeu, Giovana. Te agradeço mais uma vez, foi maravilhoso tê-la aqui conosco. Eu agradeço também ao pessoal do chat, os alunos, professores e demais pessoas que participaram. Foi bem interessante, surgiram várias dúvidas, então eu acho que foi bem bacana que conseguiu despertar a curiosidade dos alunos, né, e também mostrar a importância da atividade e aí despertar, quem sabe, novos profissionais para atuar na área, né, mais uma possibilidade para os nossos turismólogos atuarem, né. Com certeza. É um ótimo mercado. Bem, está me ouvindo? Sim. Gi, então, nós gostaríamos de agradecer a sua participação, ter aceito o nosso convite. Foi um prazer revê-la, mesmo que ainda à distância, né? Foi muito bom mesmo. Também gostaríamos de agradecer a participação dos nossos alunos, dos colegas professores no chat, tá? E lembrá-los que as nossas lives, elas estão disponibilizadas no YouTube, tá ok? E aí vocês podem depois assistir e, inclusive, produzir aí o relatório que nós já postamos no sistema, ok? Eu fico à disposição também, se precisarem algo para o relatório, né? E queria realmente fazer o meu agradecimento. Foi muito bom rever vocês, eu guardo vocês com muito carinho. André, Alexa, a gente conviveu muito, não só em sala, não só no Neymate, mas nos jantares, né, nos barzinhos, nos eventos da instituição, né, eu guardo vocês, assim, no meu coração, de vez em quando o Facebook traz aquelas lembranças, assim, chega perto a saudade, né, foram anos muito gostosos, muito legais, e eu queria agradecer, dizer que eu sinto muita, muita falta, e eu me comprometo acabando esse Covid aí, com certeza eu vou visitar vocês e vou incomodar a todos. Obrigada mesmo pela atenção e obrigada para quem acompanhou a gente. Beleza.
Gente, lembrando então da live de amanhã, organizada pela professora Kátia Pacheco, ok? E da mesma forma também vamos disponibilizar também depois no canal do YouTube, ok? Alunos, fiquem então atentos às postagens no nosso sistema no decorrer aí da semana, tá? Mais uma vez, obrigado, professora, obrigado mesmo. Obrigada. Valeu, André, nosso parceiro aí da disciplina. Valeu demais. Valeu, Obrigada, boa gente. noite. Obrigado. Obrigada, boa noite.